Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia desta terça-feira, vimos a experiência de Maria Madalena com Jesus. Ela tinha esquecido de Jesus. Ela estava triste da morte de Jesus, mas também porque não encontrou o corpo de Jesus no túmulo. Ficou muito triste. Mas Jesus estava lá ao lado, ela não reconheceu Jesus. Quando Jesus chamou Maria, chamou pelo nome, como para dizer, eu te conheço. Sou eu aqui, Jesus Cristo, que te ama, que você conhece bem. Aí os olhos de Maria Madalena se abriram e reconheceu Jesus. O fato de Jesus chamar Maria Madalena era para lembrar a Maria Madalena a experiência que tinha. Na vida, a experiência era talvez fraca, que Maria Madalena esqueceu de Jesus. Mas essa vez, esse encontro com Jesus vem reforçar o laço que tinha com Jesus no passado. Hoje, quarta-feira, vamos meditar sobre os discípulos de Emaús. Eles também, como Maria Madalena, esqueceram de Jesus. Jesus estava no meio deles, mas eles não chegaram a reconhecer Jesus fisicamente. Junto com eles, Jesus começa primeiro a pregar, a fortificar com a palavra de Deus. De repente, essas pessoas que estavam tristes, desesperados, todos perdidos, aí começa a entender, o coração começa a arder com essa palavra, essa exortação de Jesus. E Jesus não para na palavra, Jesus vai terminar essa viagem em torno da mesa, a mesa da Eucaristia. Na última ceia, Jesus falou, fazei isto em memória de mim. Jesus pediu para os discípulos se encontrassem sempre a celebrar a ceia para lembrar dele. Quando Jesus foi celebrar a ceia com os discípulos, naquele momento que os olhos dos discípulos se abriram e lembraram de Jesus. O momento que Jesus fez com os discípulos no caminho até Emaús, ele fez duas coisas. Ele se revelou a eles, se entregou a eles pela palavra, mas ele se revelou também a eles pela Eucaristia. A mesa da palavra é a mesa da Eucaristia. Jesus fez em pouco tempo a sua missão, o que ele fazia. Ele pregava a palavra, ele também partilhou o pão com os discípulos. Veja só, através da missão de Jesus, através desses gestos espirituais, que eles reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus fisicamente, não, mas reconheceram Jesus através de gesto espiritual. Jesus fez experiência espiritual com eles. Quer dizer que o laço deles com Jesus foi mais o laço espiritual. A missão que Jesus tinha com eles não era suficiente para eles reconhecer Jesus, esqueceram de Jesus. Jesus precisava fortalecer de novo, vem reforçar o laço, vem reforçar a experiência, porque a primeira experiência não era suficiente. Jesus aparece de novo a eles para reforçar a experiência. Veja, os discípulos que estavam tristes, agora ficam felizes. Felizes mesmo, saem de Emaús, voltam aonde outros estavam em Jerusalém. Os discípulos que estavam tristes,
com o coração triste, abatido, agora tem coração ardendo. Eles ficam felizes e reforçados. Foi a palavra de Deus, a palavra que Jesus pronunciou, que pregou, que veio reforçar, dar coragem, dar força para continuar o caminho. Foi também o pão que ele partilhou, que veio dar força para eles. Nós temos experiência de Deus. Muitas vezes, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós talvez esquecemos de Deus, esquecemos da experiência fundadora do passado. Nos perdemos. Mas Jesus aparece em nossa vida para que nós possamos lembrar daquela experiência do passado, daquele momento bom que nós tínhamos, daquelas maravilhas que nós recebemos em nossa vida de Deus. Ele aparece, nos chama pelo nome, ele aparece, nos fala da sua palavra, nos dá a Eucaristia, partilha o pão conosco para abrir nossa cabeça, para lembrar que o Senhor não esqueceu de nós. E assim que ele veio fundamentar, que Jesus veio para reforçar. Ele fez com Maria Madalena, experiência, chamando pelo nome. Aqui ele veio partir o pão, e eles se lembraram dele. Quando o nosso coração está triste, quando a angústia bate no porta do coração, na porta da casa, não podemos pensar que acabou. Deus não está mais conosco. Ele está conosco. Ainda ele vem, ele quer que nós não fiquemos só os olhos assim fitos no problema atual, na tristeza atual, mas ele quer que nós olhemos para trás da experiência do passado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.